ataque, tem que chegar e chegou bem, Matheus Barbosa tomou a bola, lá vai Matheus Barbosa, ele foi um bolão, lançou um bolão lá pro Peck, o Peck tem recebe lá pelo lado esquerdo, vamos no embalo da torcida, Peck, ele botou pro Nenê, vai cruzar, chegou no fundo, cruzou pro Getúlio de cabeça, fez gostoso! Respeito, igualdade, inclusão, Getúlio presidente, numa jogada que começou lá atrás, o Matheus Barbosa, ele roubou a bola, deu uma de ladrão, roubou a bola, meteu um bolão pelo lado esquerdo pro Peck, o Peck dominou, o estilo no peito, meteu pro Nenê, e aí o Highlander da colina meteu a bola na cabeça do Getúlio, ele deu um mergulho, um gol para meter a bola no fundo do barbante do goleiro do Cruzeiro. Agora no nosso Maraca, o Maraca é nosso, o placar tá lá, Vascão da Gama, mostra o teu poder, Vascão, mostra o teu poder, Vascão da Gama 1, Cruzeiro 0. De vascaíno pra vascaíno, aqui é Vasco. Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nessa segunda-feira, 13 de junho de 2022, para falar ainda dessa brilhante vitória do time do Vasco sobre o Cruzeiro. Maracanã em festa, a gente viu um pouquinho aí, né, da festa da torcida, vimos aí também a narração espetacular do nosso parceiro e amigo aqui, colaborador também do nosso canal Vascaíno do Nordeste, nosso querido Alex Calheiros, que é um cara que eu admiro demais. Então é muito bom, muito realmente emocionante a gente ver o Vasco vencer uma partida tão importante como foi essa ontem no Maracanã, com essa vitória em cima de um time que é o líder do campeonato, né, da Série B, com números expressivos, time realmente muito organizado. O Cruzeiro não é esse time todo, não tem esses jogadores todos, mas tem bons jogadores. E acima de tudo tem um time muito organizado. A gente viu pelo jogo a dificuldade que foi o jogo, né, para que o Vasco conseguisse realmente vencer essa partida. Inclusive a partida poderia até ser um empate, o Cruzeiro teve chance para isso. O Thiago Rodrigues não teve muito trabalho, mas teve ali, por exemplo, uma bola do Bidu, né, que ele pega, chuta e o Quinteiros tira. Teve uma outra bola já no finalzinho ali, que o jogador do Cruzeiro chuta, a bola passa raspando a trave direita do Vasco. Aquela bola poderia ter entrado, e se entra, seria um pecado, né? Porque realmente o Vasco merecia a vitória pelo quesito de entrega, disposição, garra e determinação que esse time do Vasco mostrou e vem mostrando, principalmente nesses últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas foi um jogo difícil e, por exemplo, se fosse um empate não seria um resultado injusto, digamos assim. Mas foi importantíssima essa vitória do Vasco. O Vasco foi a 24 pontos, se manteve, se estabilizando ali dentro do G4, ficando ali na terceira posição, ratificando essa posição, mantendo-se próximo, né, do Bahia, 1 ponto do Bahia, e não deixando também o Cruzeiro, né, fugir, escapar na sua pontuação, como vinha sendo. O Cruzeiro vinha de 8 vitórias consecutivas, né, então realmente o Vasco freou, o Cruzeiro mostrou a sua força, mostrou a força da sua torcida, que muito se falava na questão do Maracanã. Será que o Maracanã vai ser legal, né? Melhor deixar lá no Caldeirão? Não, mostrou que o Caldeirão também pode ser ligado, acendido fogo lá no Maracanã, como a torcida do Vasco fez. Na verdade, o Caldeirão é essa torcida maravilhosa do Vasco, magnífica, que a gente só tem a exaltar aqui, e parabenizar inclusive a galera do Rio de Janeiro que nos representou, né,
cantou ali do início ao fim, uma coisa realmente emocionante. Eu confesso que ao término do jogo eu fiquei muito emocionado com essa vitória, porque nós, né, vascaínos, estamos carentes, né, de bons resultados, de resultados expressivos, como foi esse de ontem do Vasco no Maracanã. Realmente, sem dúvida, né, sem dúvida. Falei aqui, repito, um jogo que poderia até ser um empate, assim, não seria nada do outro mundo, mas que o Vasco mereceu, porque foi um time mais determinado, mais aguerrido, com mais vontade, foi na força da sua torcida e conseguiu, inclusive com um belo gol, né, no contra-ataque ali, puxando, coisa que o Vasco não vinha, por exemplo, fazendo antes, né, com o Raniel, por exemplo, porque o Raniel é um jogador mais pesado. O Getúlio não é esse jogadoraço que a torcida tanto deseja, mas é um jogador mais leve, um jogador que se movimenta mais. Inclusive ele conseguiu chegar na bola para que o Nenê cruzasse, ele desse um peixinho ali, um mergulho lindo e conseguisse fazer aquele gol maravilhoso que emocionou a nós todos. Então, muito feliz por essa vitória do Vasco. É isso aí, né? Espero que se mantenha. Mas aí o que é que acontece hoje? O Vasco anuncia, né, a chegada do novo treinador do Vasco, que é o Maurício Souza. E aí, né, já chega com a rejeição de mais de 80% da torcida vascaína e a gente fica preocupado, né, com o que pode acontecer. Não quero desmerecer aqui o profissional, que parece um profissional promissor, mas a grande questão é, será que para esse momento é o nome ideal para dirigir o Vasco? Será que não seria melhor, por exemplo, um treinador mais cascudo, um treinador que já conhecesse a Série B, por exemplo, né, e que chegasse ali para simplesmente tentar manter essa organização do time, dar mais um pouco de pujança, tentar melhorar esse sistema ofensivo do Vasco? Será que não seria, o perfil não seria esse? Mas não, foram buscar um treinador mais ou menos, segundo as informações, parecido com o perfil do Zé Ricardo, que mantivesse essa linha, né, do Zé Ricardo ali. Então eu não sei se foi assertiva essa contratação do Maurício Souza. Já estão até fazendo brincadeira aí, memes aí com o Maurício Souza lá da Turma da Mônica. Enfim, a gente fica, né, temeroso, porque é aquela história, o time que está se mexendo, o time que está ganhando não se mexe, na verdade, né? E o nosso Emílio Faro, na verdade, ele estava bem ali, né, comandando jogadores, parece que incorporaram ali o Emílio, né, já vinha, né, incorporando o Emílio e simplesmente mantiveram, né, a pegada que estava até, se brincar, até melhorou um pouco mais, né? A gente percebe um time até mais solto, mais confiante. Então, aí fala assim, mas o Emílio não quer, o Emílio disse que não queria de jeito nenhum. Sim, mas aí poderia se conversar com o Emílio ali nas entrelinhas. Emílio, nós estamos ainda procurando, vai segurando aí segurar para o jogo do Londrina, por exemplo, o que está dando certo, gente, não mexe, existe uma sinergia enorme da torcida com o time. Então, meu medo é esse, sabe, chegar esse cara aí, por exemplo, que não vai ter nem culpa, mas, por exemplo, bater na madeira aqui, como eu sempre faço, perde para o Londrina, né, na estreia dele, que deve estrear contra o Londrina. Vai cair toda uma carga negativa em cima do rapaz, né, que não vai ter culpa, porque é uma situação difícil até, né, de chegar nesse momento. Então eu acho que não sei se foi realmente, se era para escolher um treinador, se não tinha como convencer o Emílio Faro, por exemplo, de ir levando ali um pouquinho mais, que trouxesse um treinador mais cascudo. E aí poderia ser um treinador aí que já treinou de Série B, né? O Lousa, por exemplo, do lado que treinou a Chapecoense, não seria um grande nome, mas seria um treinador que foi campeão da Série B, por exemplo. Eu acho que inclusive a torcida aceitaria, absorveria melhor essa contratação. Mas escolheram o Maurício de Souza, ou Maurício Souza, que eu não sei bem o nome do cara, né? Um cara realmente, para mim, era desconhecido no cenário do futebol. Aí realmente fez poucos trabalhos aí, dirigiu times de categoria de base, né? E outros trabalhos assim, mas nada, né? E pegou o Flamengo ali, quando o Flamengo trocou o treinador, ficou lá alguns jogos, mas o time do Flamengo naquela época era um time que jogava só, digamos assim. Então a gente não sabe muito como é que vai ser esse Maurício Souza, que vai chegar como treinador do Vasco, o que ele vai fazer, né? A gente vai ficar nessa expectativa. E na torcida, eu, independente de qualquer coisa, eu vou torcer bastante aqui. E assim, independente também, eu peço que a torcida toda continue apoiando o time do Vasco, com o Maurício Souza, com ele ou sem ele. O importante é o Vasco continuar nessa pegada, e espero que ele pelo menos, né, não queira inventar e não mexa, né, na estrutura, e principalmente nessa questão aí
que é o congressamento desses jogadores, né? A entrega desses jogadores que fizeram essa sinergia maravilhosa com a torcida. A gente está maravilhado com essa entrega, determinação, garra, disposição que esses caras estão mostrando, né? A gente fica preocupado, mas fica também na esperança que dê certo, né? É um cara novo, de repente, né? Dizem que o perfil foi escolhido por conta disso, e a gente sabe que é uma situação transitória, né? Temos que entender isso também, mas ainda acho que de repente poderia tentar ali levar meio que o Emílio Faro ali, né? Na conversa, não, Emílio, fica aí, eu não quero ficar, não sei, mas fica um pouquinho mais aí, né? Ajuda a gente aí mais um pouquinho. Acho que daria para levar mais um pouquinho, mas fizeram, está contratado, já deve assumir o time agora essa semana e jogar contra o Londrina lá no Paraná no próximo sábado às 16 horas. Vamos aguardar e ficarmos na torcida para que o Maurício Souza dê certo e dê continuidade nesse bom momento do Vasco desse momento, tá bom? Quero aproveitar a oportunidade e convidá-los para amanhã, para a nossa Terça Vascaína. Vamos falar muito aqui sobre o Maurício Souza, vamos buscar informações, ver realmente deve se apresentar. Inclusive amanhã a gente vai trazer aqui todas as notícias, tá bom? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.